Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, infelizmente uma segunda-feira triste aí para nós torcedores. Vasco eliminado no Campeonato Carioca, vai disputar aí possivelmente a Taça Rio, jogos ali só por jogar, só para manter a forma física dos jogadores. Vamos falar aí da situação do Vasco, vamos falar aí da contratação de um jogador que está muito perto de acontecer, jogador aí, uma promessa que está vindo do Bahia para o Vasco, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar também com seus amigos aí vascaínos para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Lembrando a galera que no final do vídeo tem aquele salvezão, fica aí até no final, galera que tá sempre ligado aqui pedindo aquele salve, mandando aquele abraço, pedindo aqui para mandar aquele salvezão para sua cidade. Muito obrigado aí, tem muitos salves aqui no nosso canal, fica aí sempre acompanhando que em breve você vai aparecer aqui sim. Bom, pessoal, ontem o Vasco aí empatou por 2-2 com o Boa Vista e foi eliminado do Campeonato Carioca, né? A Portuguesa arrancou o empatezinho da mulambada e com esse ponto o Vasco foi eliminado. O Vasco não conseguiu vencer o Boa Vista e por isso não tem como ser campeão mais aí do Campeonato Carioca. O Vasco vai disputar uma espécie de Taça Rio para não deixar os jogadores aí parados, né? Para os jogadores manterem o ritmo de jogo, somente aí meio que um torneio amistoso, né? Para, digamos assim, não vale absolutamente nada. Muitos torcedores acham que essa Taça Rio que o Vasco vai disputar dá vaga à final do campeonato. Não, a final do campeonato só é entre os 4 colocados aí do ranking geral e o Vasco ficou na 6ª colocação, sem chance alguma de classificar, com 14 pontos, e a Portuguesa, que é o primeiro time que está dentro do G4, tem 18 pontos. O Vasco sem chance alguma de se classificar e irá disputar esse torneio e possivelmente junto com o seu rival Botafogo, né? O Botafogo que também está mal das pernas e não conseguiu a classificação e vai disputar aí possivelmente essa Taça Rio juntamente com o Vasco, com o Madureira e talvez aí o Nova Iguaçu. Ainda não está nada definido, mas essas são as equipes aí classificadas nesse momento hoje, estariam classificados para essa Taça Rio, né? Lamentável, né? Ontem o Vasco jogou bem, não conseguiu traduzir a chance que teve em gol, né? Eu vou entrar aqui no caso aqui de um pênalti claríssimo pro Vasco, porque eu acho que o Vasco tinha bola assim para vencer tranquilamente o Boa Vista, né? Time treinado pelo ex-atacante do Vasco, Leandrão. O Vasco não conseguiu vencer, tomou um certo sufoco, né? O Boa Vista abriu 2-0 aí logo de cara, né? Fazendo assim gols fáceis, fez um gol de pênalti, um vacilo gigantesco, um pênalti totalmente infantil do Leandro Castan. Após a parada técnica que sempre tem no Campeonato Carioca, o Vasco tomou o segundo gol, inadmissível, né? Tomar 2 gols assim do Boa Vista e ainda conseguiu diminuir no primeiro tempo com o gol aí do Germancano, né? E no segundo tempo o Vasco empatou com o Gabriel Peck, mas poderia ter sido melhor, poderia ter vencido e até mesmo com sobras, poderia ter feito 4-2 tranquilamente no Boa Vista, só que o Vasco esbarrou aí muito também na marcação do time carioca, que não deixou o Vasco fazer os outros gols. Com certeza o campo também colaborou demais, os jogadores cansaram muito rápido, eu senti o time do Vasco muito cansado. Antes ali de dar 20 minutos do segundo tempo, eu já senti o Vasco muito cansado, tanto que o Marcelo Cabo fez várias alterações, tirou o Léo Matos, que estava também se arrastando, correu demais no jogo, não aguentou os 90 minutos, até por causa da idade também, fez várias alterações, o Carlinhos morto dentro de campo, cara. Felizmente ontem o Marquinhos Gabriel teve uma lesão, não entrou em campo e foi escalado o Carlinhos, que não fez absolutamente nada, né? Se arrastando o jogo inteiro e com certeza se o Marquinhos Gabriel talvez estivesse dentro de campo, a história seria outra, né? O Carlinhos não é jogador para jogar mais no Vasco, na minha opinião, porque o jogador parece que não está com vontade de vestir a nossa camisa, não corre, não marca, não faz absolutamente nada, não arma, que é o principal, que é para ele armar ali o time. Não sei se ele está jogando fora de função, se ele atua melhor como segundo volante. Poucas vezes ele atuou nessa posição no Vasco, sempre jogando um pouco mais avançado, mas jogando como ali, como cérebro, como camisa 10 mesmo. Ele não rende absolutamente nada, um jogador fraquíssimo e com certeza a torcida vascaína está pé da vida com o futebol apresentado pelo Carlinhos, né? Agora o Vasco vai se preparar para jogar essa competição, essa Taça Rio, porque não é fácil, né? Não vale nada, o jogador vai jogar por jogar, né, cara? Não sei se tem contrato aí com a FERJ, se o Vasco é obrigado a utilizar o time principal nesse campeonato e nessa Taça Rio. Se tiver que utilizar, infelizmente os jogadores vão ter que entrar em campo aí somente para cumprir tabela, porque não vale nada esse torneio aí realizado pela FERJ, né? Poderia ter feito aí uma classificação maior
para os times até o sexto colocado para dar mais emoção no Campeonato Carioca. Aí sim não teria necessidade dessa Taça Rio. Mas infelizmente o campeonato muito mal organizado, muito mal aí feito pela federação, né? Favorecendo uns, desfavorecendo outros, dando pênalti para uns, não marcando pênalti para outros. Essa é a realidade do futebol carioca, um futebol desastroso, federação destruindo sim o futebol do Rio de Janeiro e sempre favorecendo um time, né? A gente sabe muito bem como que funciona o futebol no Rio de Janeiro e deixa aí nos comentários o que você acha dessa eliminação do Vasco, se foi merecido, o Vasco pagando caro pelo péssimo início de campeonato, quando colocou os garotos da base que não conseguiu resultado algum e com certeza por isso paga hoje por essa eliminação, né? Se tivesse entrado com o que tinha de melhor naquele momento, possivelmente hoje a gente estaria aí classificado para as semifinais. Agora vamos falar aqui de um reforço que está perto de fechar com o Vasco, né? O Vasco que vem contratando a rodo muitos jogadores contratados. Ontem, inclusive, um jogador que foi contratado que poucas vezes entrou, eu gostei bastante dele, que foi o Léo Jabá. Entrou muito bem no jogo, deu um passe pro gol do Gabriel Peck, né? E com certeza o Léo Jabá tem tudo aí para lutar por uma vaguinha nesse time titular do Vasco, né? Só que o Vasco não para por aí, né? O Vasco contratou o Vanderlei, o Rômulo por último e possivelmente podemos ter aí mais uma contratação de atacante que está vindo do Bahia, o atacante Daniel Cruz, de 20 anos, jogador aí revelado pelo clube baiano, se destacou muito no Sub-20, o Vasco que fez a final da Copa do Brasil contra o próprio Bahia, tinha já demonstrado interesse na contratação desse jogador, até mesmo por analisar o confronto, né? O Vasco que vem fazendo muito isso, né? Vem fazendo muito bem, diga-se de passagem. Foi achar o Matias Galarza lá no Paraguai, também trouxe o Ovelar lá do Paraguai, mais um outro jogador paraguaio que eu esqueci o nome, que também veio para o Vasco. E também sem falar no passado, né? O Vasco tem um costume de contratar jogadores da base de outros times, é o próprio Thiago Reis. Ele não foi revelado 100% no Vasco, ele veio do Cruzeiro, da base do Cruzeiro, para o Vasco, para a disputa aí da Copa São Paulo daquele ano, que o Vasco foi muito bem, o Thiago Reis foi um dos artilheiros daquele ano lá com a camisa do Vasco, juntamente com o Lucas Santos, né? E o jogador tá lá no nosso elenco, veio nesses moldes aí, né? Saiu de um time grande para vir para o outro. O Vasco agora tenta trazer o Daniel Cruz. A princípio, a contratação desse jogador seria para o Sub-20 do Vasco, não seria para o time principal. Caso o jogador se destaque, assim como o Matias Galarza, pode ganhar aí uma vaga aí no time principal do Vasco. E quem sabe, o talento parece que ele tem muito, viu? O jogador, uma das grandes promessas, atacante, bem rápido, habilidoso, que parece sim ter uma chance de vir aí para o Vasco. Segundo o Globoesporte.com, o Vasco é o time interessado aí nessa contratação. O jogador viveu um grande imbróglio lá no Bahia, querendo um aumento salarial. Se eu não me engano, o jogador pediu 25 mil de salário para o Bahia. O jogador era a grande promessa aí do Bahia, né? Esse também do futebol baiano. Com certeza, seus empresários forçaram aí meio que ele a pedir um salário maior, né, para o Bahia, né? O Bahia não aceitou, não entraram no acordo. O jogador está de saída do clube baiano e possivelmente pode vir para o Vasco, né? E assim que fechar essa contratação, vamos trazer aqui no nosso canal. Comenta aí se te agrada essa contratação, se você acha que seria interessante o Vasco utilizar o Daniel Cruz aí para o time principal, um jogador muito jovem, 20 anos apenas. Eu acho que seria interessante num primeiro momento o Vasco deixar ele na base para ele conhecer primeiramente como que é o clube, como que é o Vasco da Gama, para aí sim ele se adaptando melhor, subir ele para os profissionais para ter, quem sabe, uma oportunidade de ser um grande jogador com a nossa camisa. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Agora a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Quero mandar um abraço aí pro Marcelo, lá no Espírito Santo. Muito obrigado. O Osmar, ele é fã aqui do nosso canal. Ele está em Parauapebas, no Pará. Muito obrigado. O Manuel, no Distrito Federal. O Luiz Carlos, em Tabatinga, no Amazonas. O Romalino, fã aqui desde o início aqui no nosso canal, muito obrigado. Ele está em Videira, em Santa Catarina, muito obrigado, Romalino. Um abraço também para o João Batista, em Prado, na Bahia. O João Anderson, também é fã aqui do nosso canal, em Campo Formoso, também na Bahia. Fechar aí o Cosme Alves, em Anápolis, em Goiás. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e vamos torcer aí por dias melhores do Vasco, né? O Vasco vai disputar, infelizmente, essa Taça Rio. Tamo junto e é nóis. Saudações vascaínas a todos e ótima semana.